Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje vamos conversar com a psicóloga especializada em educação infantil, Marta Alencar, que promove ações criativas de inclusão social por meio de sua personagem Tina Descolada. Marta, é um prazer tê-la aqui conosco no Retratos. Eu que agradeço, Wagner. Obrigada pelo convite. Que ótimo. Marta, observando a sua biografia, eu observei assim, que a gente poderia dizer que a inclusão social é uma das grandes missões da sua vida. Eu queria saber como você se iniciou nesse processo, né? Quando e como você decidiu caminhar por esse trajeto, né, da inclusão social e como você se preparou para enfrentar esse caminho que, digamos, não é nada fácil, né? Eu fiz psicologia e desde o sexto período de psicologia eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, como estagiária. E durante o meu período de trabalho, né, já conhecendo essas pessoas e a relação que elas tinham, né, com a sociedade ou que a sociedade tinha com elas, isso foi me mobilizando, né, no decorrer do meu trabalho, mesmo como estagiária, foi me instigando também a fazer algo, né? E como me preparei para isso? Sempre procurei muito participar de congressos, de seminários relativos às pessoas com deficiência, fazer cursos, né? Depois que formei, fiz especialização, tanto em educação infantil e psicomotricidade, onde eu atuava com essas crianças e com as famílias, né? Procurando trabalhar as questões mais em relação aos conflitos que essas famílias viviam, né? E essas pessoas e essas crianças viviam. Certo. E esse tema da inclusão social é um tema recorrente no mundo contemporâneo, não é? Mas a gente sabe que ele enfrenta muitas dificuldades. Inclusive, um dos maiores adversários dessa inclusão social é justamente o preconceito, né? Que impede que muitas pessoas tenham pleno acesso, né, aos bens da vida em sociedade. Você já está há quase 30 anos envolvida com essa questão. Queria saber de você, como você observou nesse período todo essa questão do preconceito. Você acha que houve algum avanço nesse sentido, houve retrocesso, as pessoas estão mais conscientes, mais receptivas ao tema ou não? E também eu queria saber se você encontra alternativas mais criativas para poder enfrentar essa questão do preconceito. Tá, exatamente, Wagner. O preconceito, né, eu acho que é o grande peso, tanto dentro das próprias famílias quanto da sociedade. Então, assim, eu vejo que desde o momento que nasce uma criança dentro da família, ninguém espera, né? A sociedade não está acostumada, né, ou não estava tão acostumada a ver essas pessoas. O diferente, ele sempre pode causar incômodo, né? Pode causar mal-estar. Então, assim, às vezes o preconceito ele está dentro da própria família. Né? Rejeição dos pais. Que é mais cruel ainda, né? Que é mais cruel. Rejeição dos avós, de parentes. Então, isso acontece, né, vamos dizer, dentro do próprio berço, onde aquela pessoa deveria ser acolhida, ela não acontece. E, de um modo geral, a sociedade também, né? Nós vivemos num mundo onde que é valorizado o perfeccionismo, o belo, a ditadura do belo, da beleza. A estética perfeita. Da estética perfeita. Então, assim, a própria sociedade, ela tem isso, já traz isso né, como valor. Como eu vejo isso desde que eu comecei a trabalhar, né? Antes não se falava tanto, não se via tanto, né, esse tema, falando de pessoas ou na mídia ou de um modo geral, as pessoas saindo na rua, a gente não via tanto. Então, se não via, se eles estavam escondidos, é como se eles não existissem. É verdade. Então, assim, ficam invisíveis, né? São invisíveis. Então, se não vê, quando aparece, é o diferente, né? É o distinto, é o que não que não é aceito, né? Que chama atenção. Então, assim... E quando não se vê, parece que o problema não existe, né? Não existe. Então, assim, vamos pensar, todos esses anos meus de trabalho, eu vejo assim, ainda existe preconceito, né? Existe sim. Ainda
existe a rejeição, mas tem se falado mais, as pessoas têm saído mais para a rua, a gente vai em shopping, a gente vê crianças passeando em shopping com família, numa cadeira de rodas, às vezes uma criança até com um quadro motor grave. Sim. E isso é muito bom, né? Porque aí os olhos começam a se acostumar, Sim. os outros começam a se acostumar em ver. Né? Se fica dentro de casa e se não aparece, como a gente disse, né? Continua sendo invisível. Então, assim, outra questão... E a pessoa fica discriminada também, Sim, né? continua nessa discriminação. Sim. Então, assim, saídas criativas, né? Quando você me pergunta o que eu procuro fazer quando eu trabalho diretamente com essas famílias, com essas mães, é empoderar essas pessoas, incentivar e estimular, né, a sair, ou primeira coisa, eu acho, é se aceitar, né, quando tem a rejeição, e depois, assim, se expor, a sair para a rua, a passear, a ter um lazer, a viver em locais onde tem pessoas, né, tem aglomerações, participar mais da vida cotidiana. Então, acredito que à medida que isso for acontecendo e o tema for abordado, mais nós vamos ter ter uma sociedade mais humanizada. Sim, né? Sim, é verdade. A gente tem visto realmente mais pessoas com alguma deficiência circulando pela cidade, nas várias vias, né? E isso realmente traz a questão à baila, né? Uhum. As pessoas podem, então, Sim. perceber que a questão ela realmente existe e que a gente tem que tratar isso de uma forma mais consistente, mais séria e mais humana. Sim. Não é? Inclusive, assim, uma coisa que eu penso que complica muito é a própria acessibilidade da nossa Sim. cidade. A acessibilidade humana, urbana, ela dificulta para essas pessoas saírem. Né? Se a gente vai numa outra cultura, por exemplo, Estados Unidos, você está andando pelas ruas, a gente vê muito mais pessoas com deficiência. Será que é porque lá tem mais pessoas com deficiência que aqui? Acredito que não. É porque lá eles têm mais essa facilidade de circular, tem mais... podem pegar um metrô com facilidade, pode andar na rua, porque essa rua não vai ter uma calçada, um meio-fio com um degrau, não vai ter dificuldades, né? Como eu já observei isso lá. Sim. Então, acredito que isso, né? Se existe a mobilidade, né? A acessibilidade, essas pessoas podem sair mais para a rua também. E por falar então nisso, em Belo Horizonte, né? Como você faria uma avaliação da realidade da acessibilidade urbana arquitetônica de Belo Horizonte hoje? Eu não tenho, não posso falar com tanta propriedade, né? Porque às vezes se eu vejo uma rampa, eu falo, aqui tem uma rampa, mas às vezes essa rampa não é a adequada para uma pessoa que vai subir com uma cadeira de rodas, por exemplo. Verdade. Às vezes a rampa ela está muito íngreme. Então, assim, eu vejo que está aumentando. Mas, ao mesmo tempo, se eu ando na rua, eu vejo muito buraco na rua. Essa questão que dificulta. Se dificulta até o trajeto para as pessoas que não têm deficiência, imagina para aquelas que precisam de mais cuidado, né? Exatamente, para quem não tem dificuldade na mobilidade. Então, assim, imagina para quem tem, que usa uma bengala, ou que usa uma cadeira, ou usa um andador. Então, a gente sabe que tem acontecido, assim, melhoras, a gente tem visto, principalmente desde a época que vamos pensar que eu comecei, que eu iniciei meu trabalho. Tem visto mudanças. Verdade. Mas ainda deixa muito a desejar. Muito a desejar. Além desse trabalho na inclusão social, você também tem uma atuação na Associação Mineira de Reabilitação. Não é isso? A AMR, não é? AMR. Que é, inclusive, uma instituição muito conceituada, né, séria, e que tem um trabalho muito interessante para a sociedade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa associação e qual é o seu trabalho lá. A Associação Mineira de Reabilitação, ela fez 50 anos de vida, né? Tem o ano passado. É uma instituição filantrópica. Ela atende cerca de 500 crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência física. Sim. E ela oferece os serviços, né, de reabilitação em psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia,
tem a parte da medicina, que é a ortopedia e neurologia, tem odontologia. Então, tem uma oficina ortopédica onde oferece o equipamento necessário para essas crianças. Então, as crianças que fazem tratamento lá são crianças de baixa renda, elas passam por uma avaliação socioeconômica e, a partir do momento que ela faz uma triagem e o quadro motor, né, a deficiência dela se enquadra ali, ela entra para tratamento tendo todo o recurso que ela precisa. Certo. Tem a parte da inclusão escolar, né, que tem um projeto muito bacana lá, que já foi premiado também, onde uma equipe de profissionais, eles acompanham essas crianças na escola, na trajetória escolar, eles fazem visita, fazem uma cartilha, faz toda a orientação necessária para essa criança estar tendo o melhor rendimento dentro de uma escola comum, né, que seria a escola inclusiva. Muito legal. Bom, a conversa está muito interessante, muito instrutiva, inclusive, né? Mas nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas não saiam daí, porque a gente volta já já conversando com Marta Alencar, Inclusão Social.